Deus é generoso, Deus é bom. Domingo pela manhã, às 9 horas, temos nosso culto de discipulado. E domingo à noite, nós temos nosso culto de celebração ao Senhor, a partir das 18 horas. Todos convidados para estarmos presentes aqui, adorando o nome do Senhor. Você que nos assiste pelas nossas plataformas digitais, sejam abençoados em nome de Jesus. Que o Senhor, pela sua generosidade, possa derramar cura, libertação e restauração sobre a tua vida, sobre a tua casa, hoje e sempre. Sem mais demoras, chamar aqui a pastora Marilene, que vai trazer uma palavra de Deus para os nossos corações essa noite, e que o Senhor abra as comportas do céu sobre este lugar, e que teu coração esteja aberto e disponível para receber essa boa semente que será semeada no solo dos nossos corações. Amém? Assim seja, para a glória de Deus. Que Deus te use poderosamente em nome de Jesus. Obrigado, Bruno. Graça e paz, igreja. Como é bom poder tirar essa máscara. Eu posso, vocês não. Deus é bom, né? É muito bom vê-los aqui. É muito bom ter o privilégio, mais uma vez, de estar pregando a palavra do Senhor. É uma responsabilidade muito grande, porém um privilégio também muito grande. Porque quando nós vamos falar da palavra, Deus não precisa que a gente faça nada, só esteja disponível. Só escute a Ele. A palavra ela já está pronta, sempre esteve. Ele só precisa que nós estejamos disponíveis. Amém? E eu quero compartilhar com vocês, essa noite, uma passagem bíblica que eu confesso para vocês que eu já estou com essa ministração guardada há algum tempo. Desde o início da pandemia, para ser mais exata. Deus ministrou algo ao meu coração quando eu estava lendo na minha casa. E eu anotei algumas coisas, guardei. E quando o pastor falou que eu viria ministrar hoje, eu falei, eu acho que eu vou levar aquela palavra. E eu orei, e Deus confirmou no meu coração. E é essa palavra que eu vou compartilhar com vocês. Ela está lá no livro de Lucas 24, do 13 em diante. Eu aprendi muita coisa lendo essa passagem. Porque a Bíblia, ela é viva. Você lê, passa-se alguns anos, você volta a ler o que você leu há 5 anos atrás, e ela te traz uma nova revelação, te traz um novo conforto, te traz um novo confronto. E eu lendo essa passagem, eu aprendi algumas coisas, Deus ministrou no meu coração naquela tarde, algo muito gostoso, e eu quero compartilhar com vocês. Do 13 em diante, eu vou ler aqui porque a minha versão é diferente, tá? Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús. 2 discípulos de Jesus, tá, gente? Que distava de Jerusalém 70 estádios. E iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ao que ele lhes perguntou: quais?
disseram-lhe: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram, declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito a ele, porém não ouviram. Então ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crerdes tudo que os profetas disseram. Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fique conosco, porque é tarde e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo-o, lhe dava. Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram. Nisto ele desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro: porventura não se abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles. Eu tenho quase que certeza que a igreja já leu, né, essa passagem. E os dois discípulos, eles estavam conversando a respeito do que tinha acontecido em Jerusalém. E a Bíblia diz que eles estavam saindo de Jerusalém. E conversando entre eles a respeito de tudo o que aconteceu. Eles deveriam de estar falando: poxa, você viu? Levaram ele. Mataram ele. Você viu o tamanho daquela cruz, o peso? Você já parou para pensar que ele morreu e que agora a gente não tem mais uma esperança? Eles deviam de estar conversando algo parecido, porque eles estavam falando sobre o acontecido. Amém, igreja? Parece às vezes que as histórias que nós lemos tem muito a ver com o que a gente passa, não é? Vocês têm essa impressão? Às vezes eu estou lendo uma passagem bíblica e me dá a impressão assim que é hoje. Aconteceu isso hoje. Eles estavam falando: você viu quantos morreram de coronavírus? Você viu quantos estão sendo infectados? Porque naquele dia, naquela época, eles estavam falando de algo que tinha acontecido há 3 dias. Nós estamos há 4 meses falando sobre um assunto. Onde você chega, ou eu chego, escuta-se falar do vírus, sim ou não? Então não parece que às vezes essa palavra é a gente se vê dentro dela? Ou só eu? E enquanto eles falavam assim a respeito dessas coisas que tinha acontecido lá na cruz com Jesus, e
os discípulos, eles não conseguiram ver quando Jesus chegou. A Bíblia vem relatando que enquanto eles iam caminhando reclamando, Jesus se aproximou deles. Ou seja, Jesus apareceu ali no meio daquele caminho. E Jesus para e pergunta assim: do que vocês estão falando? Na minha tradução, tá? Do que vocês estão falando aí? Vocês estão conversando sobre o quê? E aí um dos discípulos fala assim para Jesus: não é possível, na minha tradução, tá, gente? Só você que não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? Mataram Jesus. E nós esperávamos que ele fosse o libertador, que ele fosse o Messias, que ele era o profeta, e começaram a reclamar, começaram a falar ali sobre o que tinha acontecido, mas eles foram caminhando. A Bíblia diz que eles não pararam e olharam para Jesus e falaram assim: tu não sabe o que aconteceu? Eles não fizeram isso. A Bíblia diz que Jesus apareceu e perguntou a eles o que estava acontecendo, e eles foram caminhando falando. Olha nós aí mais uma vez. Parece com a gente ou não parece? Nós somos assim. Às vezes a gente está caminhando, falando e reclamando e assoberbado e preocupado. E aí Jesus fala assim: do que é que você está falando aí? Do que é que você está reclamando? Mas a gente não para. A gente não para olhar, para ouvir, para reconhecer a voz de Jesus e ouvir o que Ele tem para falar. Porque a gente está demasiado cheio de coisas, de preocupação, de notícias ruins, bombardeando daqui e de lá. E aí a gente faz exatamente igual esses dois discípulos. E eles ainda perguntam assim: você não sabe do que aconteceu? Por acaso tu é um forasteiro que não sabe o que aconteceu aqui? E eu já ouvi de alguns pastores que eles não reconheceram Jesus porque Jesus não se deixou conhecer. Mas eu, Marilene, penso que eles não reconheceram Jesus porque eles estavam envolvidos demais com os problemas deles. Eles estavam envolvidos demais com a tristeza que assolava o coração deles. Eles estavam envolvidos demais com a decepção de saber que Jesus morreu para reconhecer Jesus. No versículo 17, diz assim, olha: então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? E eles pararam com um jeito triste. Por isso que eu reforço o meu pensamento, que eles estavam tristes demais. Não é assim quando a gente está preocupado demais? Às vezes uma pessoa chega e fala assim: o que está acontecendo? Eu posso ajudar? Mas você está tão triste que você nem olha para a pessoa. E você só quer falar do que você está sentindo, você só quer falar. E às vezes aquela pessoa, se você parar e olhar, ela vai te dar uma ajuda, uma solução. Mas eles estavam tristes. E eles responderam a Jesus assim: olha, você não sabe do que aconteceu? Pensávamos que ele era o Messias, ele fazia milagres, mas acabou sendo crucificado. E já fazem 3 dias que isso aconteceu. Algumas pessoas, umas mulheres, né? Mulher sabe como que é. Elas até foram lá no sepulcro. Mas elas disseram que ele não estava lá. Alguns homens foram lá e conferiram, realmente ele não está lá, o corpo. Mas os homens não o viram. E aí, eu aprendo uma coisa aqui, né? Que o medo impede a gente de ver Jesus. A tristeza impede a gente de reconhecer Jesus. E nós estamos vivendo em épocas que muitas pessoas estão com muito medo.
E se a gente não se policiar, a gente imita as pessoas. Ao invés das pessoas que buscam em nós uma esperança, que nós falamos tanto, que nós dizemos que Jesus dá vida, que Jesus cura, que Ele tem solução para todas as coisas, às vezes nós nos pegamos envolvidos no medo dessas pessoas que não conhecem esse Jesus. Ou até conhece, já ouviu falar, mas aí pode ser que não aconteça exatamente do jeito que está escrito. Talvez, eles estivessem tão decepcionados, porque eles dizem assim, nós achávamos que ele era o Cristo, ele era o profeta. Naquele momento eles estavam dizendo assim, mas morreu, tem 3 dias já. As mulheres foram lá, ninguém viu ele. Então assim, a gente está voltando, A gente está voltando lá para Emaús, porque vai que sobra para nós uma cruz. No versículo 25, eu me convenço ainda mais que eles estavam distraídos demais e com medo demais para reconhecer Jesus. Vamos lá no 25. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Jesus, ele estava falando assim, olha, eu vou me ler de novo para vocês. Eu vou de novo explicar para vocês o que aconteceu, porque durante 3 anos Jesus explicou isso, que ele haveria de morrer e que no 3º dia ele ressuscitaria, mas que era necessário que isso acontecesse. Mas aí, enquanto eles estavam tão desesperados por causa da morte de Jesus, Jesus falou assim, olha, eu vou me ler de novo para eles. Eu vou falar novamente das Escrituras e Jesus vai e explica desde o começo como haveria de ser até chegar na morte dele. E Jesus disse que ele estaria conosco até o final. Ele fez isso naquela época e ele não voltou atrás na palavra dele, porque depois de morto ele ressuscitou e apareceu. E quando ele subiu, ele nos deixou o Espírito Santo dele. E ele continua dizendo que ele está conosco até o final. Não tem aquela história que os amigos falam assim, ó, estamos juntos. Essa fala é de Jesus. Ele fala, eu estou junto. Ele é o amigo que sempre vai estar junto. Todos os outros amigos podem até falhar com você. Mas Jesus, se ele falou que está junto, pode crer que ele está. Ele está junto. E ele disse isso naquele dia para os discípulos. E ele disse que para se cumprir as Escrituras era necessário que fosse daquele jeito. Mas só que nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, no nosso tempo. Os discípulos, eles ouviram isso e eles achavam que na mesma hora em que Jesus morreu, tinha de ter acontecido alguma coisa. E 3 dias, eles estavam já desesperançosos. E nós também fazemos isso. Queremos resolver as coisas do nosso jeito, queremos repreender o vírus, queremos a vacina, queremos ficar mais tempo, não é assim? Vocês sabiam que tem crente que não quer que Jesus volte agora?
Não, mas está muito cedo para Jesus voltar, eu ainda tenho muita coisa para fazer. Eu já ouvi isso. Nessa pandemia eu ouvi muito isso de crente. Não, mas ainda tem muita coisa para fazer, ele não pode voltar agora não. Você acha mesmo que isso já é um sinal da volta dele? Crente que não quer que Jesus volte. Ah, mas olha, eu não quero que ele volte agora não, porque eu ainda não casei. Querido, deixa eu te falar. Se Jesus voltar e você estiver salvo e for para a glória, você não vai sentir falta do casamento. Casamento é uma bênção. Eu amo ser casada, mas eu quero que Jesus volte. Embora eu saiba que lá na glória, Chico não vai ser o meu marido, mas o meu Criador é o meu marido. E eu vou me encontrar com ele. Eu quero que ele volte. Ah, mas eu não quero que Jesus volte agora não, porque eu não estou pronto ainda. Então, querido, prepara-te hoje, porque hoje ele pode voltar. Esteja preparado para a volta de Jesus, porque ele está às portas. Ah, mas eu não quero que ele volte, porque ainda não me preparei. O que você está esperando para se preparar então? Os sinais estão aí. Jesus está voltando. Ele já está com o pé, ó. E aí você está dizendo que você não está preparado? Então, querido, eu tenho uma notícia triste para te dar. Se você não se preparar, ele vai voltar e tu vai ficar. Porque tem pessoas que são assim. Escuta, escuta, escuta. Observa, observa, observa. Mas não toma uma decisão, não toma uma posição. E aí quando Jesus voltar, você não estiver preparado, você vai escutar a trombeta, e você vai observar os santos subindo, e você vai ficar. Quem não estiver preparado, vai ficar. Então, se você não quer que Jesus volte agora, porque você não está preparado, prepara-te, porque ele está voltando. Aleluia, louvado seja o nome dele por isso. Tem pessoas que falam assim, olha, eu estou muito novo ainda, para ele voltar agora, eu não vou viver nada. Viver nesse mundo horrível, que só tem coisa ruim. Você vê filha, mãe matando filho, pai matando filho, estuprando filho, e você faz questão de se agarrar nesse mundo. Você não quer que ele volte porque você ainda não viveu tudo que você tem para viver nesse mundo aqui. Mesmo com ele, mesmo estando agarrada nele. Porque ai de mim se eu não estiver. Eu quero que ele volte logo e acabe com isso. Esse tem que ser o anseio do nosso coração. E se o crente não anseia pela presença de Jesus, ele tem que rever isso. Ele tem que rever essas coisas aí. Enquanto Jesus não volta, nós vamos fazendo, nós vamos passando pela prova, dando glória a Deus, a gente vai caminhando, a gente vai se ajudando, a gente vai construindo as coisas para a qual Ele nos chamou. Mas o nosso coração não pode estar preso nessa terra, nesse tempo. Ah, eu não quero que Ele volte agora porque eu não fiz tudo. Gente, Ele vai voltar e eu quero que Ele volte logo. Se ele voltar, a Maria Luísa estiver casada, glória a Deus. Se ele voltar, ela não estiver casada, vai subir sem casar mesmo. Olha que delícia, vai subir para a glória virgem. Aleluia. Então, nós precisamos ver isso. Se você é crente e o teu coração não anseia pela volta de Jesus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E as pessoas, os discípulos, no versículo 28, eu vou ler aqui na minha versão, diz assim:
Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ele ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos. No momento em que Jesus faz com que ia mais adiante, os discípulos falam assim: fique conosco essa noite, já é tarde, fique aqui. E Jesus deve ter falado: já que vocês insistem, vai. Quando ele chega, que ele vai, que ele parte o pão e ele dá graças a Deus, os discípulos reconhecem que é Jesus. As pessoas que nos rodeiam precisam nos ver dar graças a Deus no meio da tempestade. As pessoas que andam conosco precisam reconhecer que Deus mora em nós, que o Espírito Santo habita em nós, no olho do furacão. Porque você dizer que é crente quando está tudo bem, está tudo tranquilo, é facinho. Agora, as pessoas, nessa pandemia, tá? Vamos puxar para um assunto em que nós estamos inseridos agora. Estão reconhecendo em você o Espírito Santo? Ou está vendo você reclamando o tempo inteiro, com medo o tempo inteiro, apavorado o tempo inteiro? O que eles estão vendo aí? A minha irmã, assim que começou a pandemia, todos os dias ela me ligava. Lá no Rio, ela mora no Rio, e a gente se fala uma vez por semana, é o normal. Mas assim que começou a pandemia, a minha irmã não é cristã. Assim que começou a pandemia, todos os dias ela me ligava. E ela perguntava: como você está? Eu falava: estou bem. Ô, gente, às vezes eu tinha acabado de chorar aos pés do meu Senhor, pedindo a Ele para ter misericórdia da minha vida, da vida do Chico, guardar a Maria Luísa no trabalho. E eu orava e eu chorava. Porque não é porque a gente é crente que a gente não tem medo. Não é porque a gente é crente que a gente não fica preocupado. A gente só não pode deixar que o medo domine a nossa alma. E aí, teve dias dela me ligar, de eu acabar de... E ela ligar para mim e falar: tá tudo bem? Eu: tá tudo bem, e você? Ah, tá sim, né, mas tô com medo. Não precisa ter medo, isso vai passar, porque Deus é bom, nós estamos guardados embaixo das asas dEle, Ele diz que Ele nos guarda como uma galinha guarda os seus pintinhos. E eu começava a falar para ele, ouve aí, Marilene, vai falando para ele, vai ouvindo, Marilene, porque você precisa acreditar nisso. Porque na mesma proporção em que eu falava para ela, ele falava para mim. Ele falava para mim e eu falava para ela. Ele falava para mim e eu falava para ela. Porque ela não é cristã. E ela ligava para mim na esperança de ouvir isso de mim. Ela precisava de me ouvir dando graças a Deus no olho do furacão. Eu estava no olho do furacão. Nós estávamos. E eu estava desesperada. Tinha dia que eu ficava assim: Senhor, tem misericórdia, guarda Maria Luísa. Eu ficava o tempo inteiro assim. Mas aí quando ela me ligava, eu: graças a Deus, está tudo bem, vai dar tudo certo, daqui a pouco vai passar, Ele vai nos guardar, não vai acontecer nada conosco. E algumas pessoas também: gente, Marilene, então você é mentirosa? Você é hipócrita? Não! Porque quando eu ia aos pés do Senhor, Ele falava: filha, eu estou contigo até o final, estamos juntos.
E eu acreditava, e eu me agarrava nessa palavra. E eu me agarro nessa palavra. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, porque ele vai voltar no final. Ele vai voltar no final. E é o grande final, é que vai estar tudo bem. É no grande final. E aí, será que as pessoas que estão à nossa volta, elas têm tido essas palavras? Enquanto isso não acontece, nós precisamos acreditar que Jesus está cuidando de tudo. Nós precisamos acreditar que Ele está cuidando do jeito dEle. Porque às vezes, gente, a gente acha que Ele não está cuidando porque não é do nosso jeito. Mas Ele está cuidando do jeito dEle. Se você está aí e eu estou aqui, é porque Ele está cuidando. Ele tem cuidado. Uns já passaram, já tiveram vírus, já foram curados. Outros não tiveram e não vão ter, em nome de Jesus. Outros talvez tenham, morram, mas vão para a glória, vão ver Jesus antes de mim, antes de vocês. Porque o crente, ele tem que ser assim. Ele tem que pensar assim. O nosso papel de cristão é pedir: Senhor, nos guarda, nos proteja, nos abençoe. Mas o Senhor está no controle, eu creio, e o seu controle é melhor do que o meu. Os teus pensamentos a respeito de mim são melhores do que os meus. Precisamos falar isso, precisamos viver isso, precisamos crer nisso. E aí, ele disse aos discípulos que ele tinha ressuscitado, né? Ele disse aos discípulos que era necessário que aquilo acontecesse. E quando ele parte o pão e dá graça que o discípulo reconhece ele, ele desaparece. Vamos ler lá. Ele partiu o pão, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. E depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas Jesus desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Gente, na tarde que eu li essa passagem, quando eu li isso, no meio da leitura, o meu marido, quando ele chegou, eu compartilhei isso com ele. Eu acho que eu compartilhei com a minha célula isso. No meio dessa leitura, o Espírito Santo falou assim: o coração deles queimavam a respeito de mim. E o teu coração tem que queimar a respeito da minha presença. Vai queimando aí enquanto eu não volto. Vai queimando enquanto eu estou cuidando das coisas. Enquanto eu falo contigo, filha, o teu coração tem que queimar e você tem que entender e conhecer a minha voz. E os discípulos, eles falam isso. Não parecia que o coração da gente queimava enquanto ele falava. Você tem reconhecido a voz do Senhor no meio desse tumulto todo? O teu coração tem queimado quando ele tem falado algo a respeito do que está acontecendo quando você questiona? Porque o nosso coração precisa queimar quando a gente escuta a voz do Senhor. O nosso coração precisa reconhecer a voz de Jesus. Mas os discípulos não reconheceram porque eles estavam assoberbados demais. Então eu quero dizer para você essa noite, se você anda tão assoberbado ao ponto de não reconhecer a voz dele, joga fora aí essa carga.
lança para lá esse jugo e deixa queimar no coração a palavra dele. Porque é essa palavra que vai te sustentar até o final. E aí, já estou terminando, tá, pastor? Eles voltaram para Jerusalém. No versículo 33, eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. Eles voltaram porque eles entenderam que eles precisavam ficar juntos. Jesus volta a aparecer, se você ler até o final, e eu te desafio a fazer isso hoje, essa passagem. Jesus, ele volta, depois quando eles voltam para Jerusalém, e Jesus vai e aparece novamente para eles. E eles ficaram juntos, e Jesus, quando aparece novamente, ele traz uma promessa de que o poder viria do alto. Vamos ler lá, no versículo... Espera aí que eu vou pegar aqui uma parte para não ficar complicado. Eles voltam, né, para lá. E aí, lá no versículo 42, do 41, eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Os 2 discípulos estavam lá, e eles estavam falando, nós encontramos com Jesus, tal, e assim eles estavam eufóricos. E aí Jesus pergunta: vocês têm alguma coisa para eu comer? Jesus novamente aparece. E aí, no 43, diz assim: eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante dele. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha que acontecer tudo o que está escrito ao meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e perdão dos pecados seria anunciado de todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas o esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Jesus aparece para os discípulos saindo de Jerusalém, fala sobre ele, os discípulos voltam para lá, e Jesus aproveita e fala assim: ó, fiquem juntos até que isso aconteça. Estamos de novo dentro desse contexto. Precisamos ficar juntos até que isso aconteça. Porque ele falou aqui da segunda vinda. Ele vai voltar aqui nessa terra. Jesus vai voltar aqui nessa terra. Jesus está chegando. E quando eles falam com os discípulos assim: fiquem juntos até que o poder venha de cima. No 50, ele fala assim, ó: então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu.
Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando ao Senhor. Vocês prestaram bem atenção nesse final aqui? Jesus diz assim, ó, fiquem juntos até que o poder de cima venha sobre vocês. E aí Jesus, ele sai e ele os abençoa. Se aqueles 2 discípulos não tivessem retornado para Jerusalém, teria perdido isso. Teria perdido o poder que vem do alto. Teria perdido a bênção que Jesus deu antes de subir. E teria perdido de ver ele subindo aos céus naquele dia. Olha como que cabe a gente dentro desse contexto. Se nós não permanecermos juntos a Jesus, se a gente voltar lá para o Egito, para os nossos problemas, para as nossas preocupações, nós não vamos permanecer juntos até que Ele venha. E nós vamos perder o poder que emana dEle. Porque quando nós estamos assoberbados demais, nós não conseguimos ouvi-lo. E se continuarmos ainda assim assoberbados, nós perdemos de ser abençoados por Ele. Porque quando a gente começa a ficar preocupado demais, desesperado demais, a gente para de orar, para de falar e, consequentemente, para de ouvir Jesus. E se a gente ainda assim permanecer desesperado, preocupado, nervoso, a gente não vai vê-lo subindo. A gente até vai vê-lo subindo, mas a gente não vai subir com ele. Aquele momento em que os discípulos viram Jesus subindo, não era a hora deles subirem. Mas a próxima vinda de Jesus vai ser o momento da igreja deles subir. Então nós precisamos estar preparados. Nós precisamos ansiar pela presença, porque Ele voltará. Os discípulos sentiam queimar, mas só sente queimar, só tem alegria em esperar, só tem certeza do futuro quem sente a palavra de Jesus queimar e dá vazão a isso. A gente precisa ouvir, sentir queimar e dar vazão a isso. A gente precisa ter um lugar onde a gente vai aos pés do Senhor e deixar Ele nos queimar, nos fazer entender que a presença dEle nos basta. A gente precisa entrar no nosso quarto, triste, chorando, e quando a gente sair de lá, a gente fique alegre, como diz lá no versículo 50, no versículo 52, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria. E se você ler o Novo Testamento, você sabe que todos os discípulos que andaram com Jesus foram fiéis até o fim, eles morreram sofrendo, mas eles sentiam alegria em sofrer pelo nome de Jesus. Nós precisamos entender que Jesus está voltando e que nós precisamos sentir alegria pelas coisas que estão acontecendo, porque é o sinal da volta dele. Se não acontecer essas coisas, ele não volta. Então pare de murmurar, pare de reclamar e comece a deixar queimar dentro do seu coração a promessa da vinda de Jesus. Porque Ele prometeu que virá e Ele não tarda. E tudo que o meu Jesus prometeu, Ele cumpriu. E todas as coisas que está prometida, Ele vai cumprir.
Amém? Então, prepara-te, igreja. Prepara para a volta de Jesus. Enquanto Ele não volta, vai cumprindo o teu propósito aqui nessa terra. Porque você está nessa terra com um propósito. Enquanto Ele não volta, vai cumprindo o teu propósito. Mas todos os dias, o desejo do seu coração e do meu seja, a nossa oração seja essa: volta, Jesus. Maranata. Estou pronta. Estou pronto. Amém?